E aí, meu time? Hoje eu vou falar como se preparar para o CFP. Como você estudar numa metodologia tradicional. É claro que não, meu time! Hoje eu vou te falar como que mais de 1.500 pessoas foram aprovadas no CFP estudando aqui com a Academia Rafael Toro, como mais de 5.000 profissionais estudaram com os professores da academia, que atualmente tem 8.000. Então, antes de eu te explicar como essas pessoas foram aprovadas, é o seguinte: se inscreve no nosso canal, dê um joinha do vídeo, né? Compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que já está estudando anos para o CFP e nunca passou. Talvez ele não nos conheça, né? E deve, por isso que não tá passando. Então, fica ligado que eu vou te mostrar toda a parte que a gente montou de uma metodologia de outro planeta, que a gente chama de Marte, uma metodologia da Academia Rafael Toro, que utiliza muito da andragogia, que é como o ser humano de fato aprende. Tá, então, Toro, o que é essa tal de andragogia que tu falou? Andragogia é como que o adulto, o ser humano, aprende, né? Porque a gente confunde muito, né? O que é aprender com estudar, né? É a mesma coisa? Não é. Por quê? Porque o aprendizado, o aprender, envolve muito mais do que apenas estudar. Eu não estou dizendo que estudar não é importante. Eu estou lhe dizendo que estudar não é a única forma de aprender. Porque se fosse assim, você não falaria português. Como assim? É verdade. Quando você nasceu, você sabia ler? Você sabia ver vídeo? Você fazia exercício? Você sabia fazer resumo? Não sabia, você não sabia nem andar. Então como é que você ia saber falar? Não é verdade? Isso, e como é que você aprendeu esse tal de português, né? É uma das coisas que a gente traz na nossa metodologia de outro planeta, que faz o seguinte: a gente traz todos os princípios, né, de como uma criança aprende, mas também como o adulto aprende com esse tal de estudo. Eu não gosto de chamar muito de estudo não, Toro? Não, eu gosto de chamar de BNC. BNC? O que é BNC? BNC é bota a bunda na cadeira, né? Bota a bunda na cadeira para ver vídeo, ler livro, né? Fazer exercício. E uma vez eu escutei uma coisa muito legal sobre isso aqui. Toro, eu estou fazendo o BNC. Ah, é? Como? Eu estou aqui na esteira vendo os vídeos. Aí eu falei o seguinte: é BNC, bunda na cadeira, e não pé na esteira, não é PNE, não é isso. Bunda na cadeira é você botar a sua bunda na cadeira e se concentrar naquela tarefa, que você vai usar o seu tempo útil, todo o seu tempo concentrado, focado naquela tarefa, né? Porque as crianças, elas aprendem com uma outra maneira. Você aprendeu a falar sem precisar utilizar o seu tempo útil, focado naquilo. Sério? Exatamente. Toda vez que você estava mamando e aí vinham teus pais falando, o que acontecia? Aquele idioma entrava na tua cabeça, entrava nisso, né? Toda vez que você estava engatinhando e alguém estava falando, aquele idioma entrava na sua cabeça, até um momento que o teu cérebro começou a identificar essas palavras e você começou a repetir. Só que não é porque você repetia algumas palavras, primeiro, ela saía perfeitamente, ela não saía. Segundo, não é porque você falava algumas palavras que você acertava o significado daquelas palavras. Por exemplo, se você tem filho, conhece uma criança ali, né, que está recém aprendendo a falar, talvez ela aponte para uma geladeira e fala copo. E você vai dizer para ela: isso não é copo, isso é geladeira. E aí ela vai aprender a soletrar as palavras, até o momento que ela consegue identificar essas palavras com o quê? Escutando muito, mas depois com a tentativa e erro. Não é porque ela sabe falar geladeira que ela sabe organizar uma geladeira por dentro, não é verdade? Verdade, né? Então depois que ela aprende a falar, ela começa a aprender a usar a geladeira e organizar. E não é porque ela sabe organizar e usar uma geladeira que ela sabe construir uma geladeira. Isso vai ser depois, quando ela fazer engenharia. Então perceba o processo evolutivo. Palavra, uso e depois a construção mais complexa. E aí que vem o grande erro. Qual que é o grande erro? Quantas pessoas você conhece que já estão estudando anos e anos inglês e não falam inglês? Agora, se essa pessoa que você conhece, ou até mesmo você, está estudando já há uns 5 anos inglês, será que um americano que nasceu há 5 anos atrás, que não sabia caminhar, não sabia fazer nada, não sabia se trocar, não sabia comer, não sabia fazer nada, será que esse americano hoje, 5 anos depois, ele fala inglês? Fala. E como você ou um amigo seu que você conhece está 5 anos estudando inglês e não consegue falar inglês, porque ele apenas
estuda, ele não vive. Essa é a grande diferença entre uma criança aprender e um adulto aprender. O adulto, ele aprende com o estudo, com o BNC. As crianças aprendem com a vivência. E quando nós juntamos essas duas coisas, nós temos um processo muito mais acelerado, que é essa metodologia que nós trouxemos e nós criamos, chamada de MART, uma metodologia da Academia Rafael Toro, que parece de outro planeta, porque ele acelera esse processo muito rápido. Não acredito que acelera? Vou trazer um exemplo de inglês de novo. Você já viu aquela pessoa que diz o seguinte: vou morar em outro país para poder aprender o idioma? Se daqui a 60 dias essa pessoa foi morar nos Estados Unidos, ela não vai conviver com nenhum brasileiro, somente com americano. Ela vai lá e se cadastra e consegue um emprego no McDonald's, beleza? Para ser o funcionário do mês. Ela ainda não fala inglês, mas ela vai ficar 8 a 12 horas naquele ambiente. E ainda por cima, todos os dias, ela faz um curso de inglês com um professor local que vai ensinar o verb to be, vai ensinar as suas coisinhas aí da parte ali, né, da gramática do inglês, de 1 a 2 horas por dia. Daqui a 60 dias, vivendo 8 a 12 horas, trabalhando no McDonald's e estudando 1 a 2 horas por dia. Será que ela volta falando inglês daqui a 60 dias, sim ou não? Eu não tenho dúvida que a tua resposta foi sim. Isso é uma metodologia para pessoas adultas. Isso é uma metodologia de aprendizado de alta performance, porque nós vamos usar diversas ferramentas para aprender. E como que a gente faz isso para você aprender o CFP? Um conteúdo tão vasto, porque não basta eu lhe mostrar o edital. Nossa, planejamento sucessório, fiscal, planejamento financeiro. Ali dentro existem palavras específicas desta profissão. Eu não sou nutricionista. Eu não sou biólogo, não estudei biologia. Eu não consigo abrir um livro em português de biologia e entender, compreender o que está acontecendo lá. Existem palavras específicas dessa profissão: meiose, mitose, mitocôndria. Não são palavras específicas, sim. Para as pessoas que trabalham nessa área, é tudo natural. Para nós que não trabalhamos, não é. E a gente tenta fazer o quê? Aprender essas palavras estudando. Vai dizer que no colégio vão pegar aquele livro de biologia e começa lá: meiose, processo tal. Mitose, quando corta a pele, as moléculas, tal. Não era isso que você ficar decorando. E não foi assim que você aprendeu as palavras em português, foi vivendo. Você foi estudar o idioma português quando tinha 6, 7 anos de idade. Foi aí que você foi começar a aprofundar o conhecimento que você tinha em português. Então, o que nós fazemos nessa metodologia é dividir em 2 pilares. BNC, bunda na cadeira, 1h30, 2 horas todos os dias, com exercícios, aula focada, o direcionamento daquele conteúdo, mais a vivência. E você vai usar para viver o seu tempo, que a gente chama tempo morto. É quando você está fazendo uma atividade. Você não vai deixar de trabalhar para aprender. Você vai trabalhar e continuar aprendendo. Você não vai deixar de fazer suas atividades físicas. Você vai continuar a sua atividade física e continuar aprendendo. Você não vai deixar de passear com o seu cachorro, o seu animal de estimação. Você vai passear e continuar aprendendo. Como que a gente vai fazer isso? Nesta vivência, nós quebramos em 3 pilares. O primeiro pilar é o áudio, você escutar os nossos áudios o tempo todo, são áudios construídos para isso. Não são aulas cortadas e joga lá, são áudios construídos para isso. Quando você estiver passeando com o cachorro, você estiver dirigindo, você estiver indo para o seu trabalho, você for fazer compras, você for tomar banho, você for cozinhar, coloca o áudio de fundo. Mas eu não estou entendendo. Não se preocupa. É a mesma coisa quando você fosse lá para os Estados Unidos no primeiro dia trabalhar no McDonald's. Você não ia entender muita coisa. Mas com o passar do tempo, o seu cérebro ia começar a identificar que essas palavras são palavras comuns para você, corriqueiras, e iria dizer: opa, isso é importante, eu não posso esquecer.
a sua curva do esquecimento, ela ia ser muito menor. Você ia conseguir aumentar a absorção que você teria. Então os áudios são muito importantes. Coloque o tempo todo, o tempo todo. Segundo ponto dentro dos nossos 3 pilares, nós temos um app que é você jogar. É sério, exatamente. Quiz. Existem várias formas de você brincar. Você não aprendeu muitas palavras no português jogando stop, não é verdade? Você até descobriu que salmão era uma cor e não era um peixe, não é verdade, né? É isso que aconteceu. Por quê? Porque você estava jogando. Quantos pais não dão brinquedos para as crianças? Brinquedos que são educativos, para ali ir aprendendo. Então, nós, quando somos adultos, nós também podemos aprender com jogos, e nós temos um quiz para isso, né? E a terceira maneira é a nossa tentativa e erro, é o aprendizado, quando a gente está botando em prática. Você só aprendeu a caminhar porque quando você estava aprendendo, você caía, batia o joelhinho, machucava, se levantava e continuava. Você não desistia, mas quando a gente é adulto e a gente falha em alguma coisa, parece que aquele erro nos dói tanto que a gente se retrai, a gente não quer mais fazer. Mas ele é muito importante. E como que eu faço isso? Você trabalha com clientes, explique o conteúdo que você viu um dia anterior. Explique para ele. Se vai falar sobre algum item, fala um pouquinho a mais. Vai falar sobre PIB? Fala um pouquinho a mais sobre PIB. Vai falar sobre inflação? Fala um pouquinho a mais de inflação. Explique o que é o IPCA e o que é o IGPM para ele. Explique alguma coisa, porque é você que está puxando a memória e você está ensinando alguém. E ensinar é a melhor maneira de aprender. É isso mesmo. Nós temos estudos que demonstram que a leitura ele tem um percentual de aprendizado, mas o ensino chega a ser você ensinar alguém 7 a 8 vezes uma leitura. Então, ensinar é aprender também. Só que você muitas vezes fica com receio de falar para alguma coisa porque você não domina o conteúdo. E aí que entra a tentativa e o erro. Você pode ensinar, você pode falar algumas vezes uma coisa que você não tem todo o domínio e você dizer, olha, depois eu te explico mais, eu vou fazer uma consulta, vou te explicar mais. Mas não erre nisso, fale. Mas eu não trabalho ainda com cliente, como é que eu posso utilizar isso? Quando você estiver com amigos, fale um pouco mais, fale um pouco de economia se você já viu uma aula de economia, fale um pouco de previdência se você já viu uma aula de previdência, fale os assuntos. Se você está em família, faça a mesma coisa. Este é o grande erro de quem faz cursos de inglês e não aplicam esse tipo de metodologia. As pessoas passam o dia inteiro falando português, querem ler meia dúzia de palavras num livro, responder e vão achar que vão falar inglês. Depois vão ficar 10, 12, 15 horas no português. Não vão conseguir, vai confundir a nossa cabeça. Crie um momento da família para falar inglês. Coloque toda a família naquele objetivo, toda a família. Então é assim que a gente consegue aprender de uma maneira muito mais veloz, utilizando o estudo do adulto, o nosso famoso BNC, a bunda na cadeira, mas também a vivência, como que as crianças aprendem. Usa essas duas ferramentas que vai acontecer o quê? É como se você fosse teletransportado para um outro país, fazer um intercâmbio e vivendo somente com pessoas daquele país, trabalhando, vivendo, errando, pegando dicionário, fazendo curso. E aí você vai ter essa imersão. Foi isso que nós fizemos na nossa metodologia para você ser aprovado no CFP em tempo recorde. Esse tipo de metodologia acelerou o processo dos candidatos de 4 a 5 vezes, exatamente. Candidatos que ficam 10, 12 meses se preparando, agora estão se preparando em 2 meses apenas. Mas tão importante quanto isso é você ter uma estratégia para ser aprovado no CFP. E existe uma maneira mais fácil para ser aprovado. Mas antes de eu te contar, não se esqueça, se inscreve no canal, dê um joinha nesse vídeo e compartilha para aquele amigo que está estudando há tantos anos inglês e não conhecia essa metodologia. Manda para ele e para aquele amigo que quer se preparar para o CFP, manda para ele esse vídeo também para demonstrar, olha, é assim que se aprende de uma forma rápida, de alta performance. Tá, Toro, mas que estratégia é essa para passar no CFP de uma maneira mais fácil? Isso eu vou te contar num próximo vídeo.